Vamos falar agora das operações com números inteiros. Nós estamos falando de adição, subtração, multiplicação e divisão. Existem outras, mas nós vamos nesse momento tratar só dessas 4. Vamos começar pela adição. Aqui, ó, é uma adição. Quando nós vamos fazer adição, nós vamos observar os sinais. Se os sinais forem iguais, nós vamos repetir esse sinal. Então, eu tenho aqui mais 2 com mais 3. Sinais iguais, eu repito o sinal. E agora é só juntar 2 e 3, 5. Como se você tivesse R$2 e você quer juntar com R$3 que você encontrou no bolso da calça. No total, você fica com 5. Sinais iguais, eles também podem ser negativos. Ó. Veja que é menos 1 e menos 3. Então, nesse caso, repete o sinal também. Menos. E junta os dois. 4. Aqui, entenda assim, você me deve 1 e você me deve 3. Então, você me deve 4. Sinais iguais, nós repetimos o sinal. Se é mais e mais, resposta mais. Se é menos e menos, resposta menos, ok? E quando os sinais são diferentes? Quando os sinais são diferentes, o sinal que vai prevalecer é o sinal daquele que tem maior módulo. Lembra que é módulo? A distância do número até o zero. Qual é a distância do 5 até o zero? 5. Qual é a distância do menos 2 até o zero? 2. Quem tem maior módulo? O 5. Então, vai prevalecer aqui o sinal do 5. E agora eu quero que você pense o seguinte: você tem 5 e você me deve 2. Então, na verdade, quando você me pagar ali, você vai ficar com 3. Você subtrai, ok? Sinais diferentes, vai ficar sinal do maior módulo, mas você vai subtrair. Agora, olha aqui, ó. Eu tenho menos 5, eu estou te devendo 5, mas eu vou te pagar exatamente 5. Com quanto eu vou ficar? Um 0. E 0 não tem sinal, ok? Então, sinais iguais, você repete o sinal. Sinais diferentes, sinal do maior módulo, mas você subtrai os números. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco de novo. Subtração. A subtração, quando você tem um sinal de menos, nós vamos trocar pelo oposto do número. Então, esse sinal de menos aqui, ele me fala assim, ó, use o oposto do mais 5. E aí eu vou escrever, mas eu já vou escrever meio que sem parênteses para facilitar. Veja, qual é o oposto do mais 5? Menos 5. E essa conta eu sei fazer. Porque se eu estou devendo 2 e eu estou devendo 5, eu estou devendo 7. Ah, mas eu prefiro com parênteses, ok. Não tem problema nenhum, ele está aqui, ó. Ok, agora eu vou somar, né? Mais o menos 5. Isso aqui dá menos 7. Coloquei 100 e com parênteses, tanto faz. Agora aqui, ó, use o oposto do menos 3. Então, isso aqui é menos 5, pode deixar sem parênteses se você quiser. Esse menos aqui vai fazer o quê? Oposto do menos 3. E vai ver qual é o oposto do menos 3? Mais 3. Sinais diferentes. Maior módulo, menos. E quanto dá 5 menos 3? 2. Ou você está me devendo 5 e está pagando 3. Você vai ficar me devendo 2. Vamos ao próximo. Sinal de menos aqui, oposto. Então, tá bom. Menos 10 e eu vou somar com o oposto, que é menos 10. Então, você me deve 10 e me deve 10. Então, você está me devendo 20. Sinais iguais, o que eu faço? Repito o sinal. E a última? Também está falando para usar o oposto. Então, menos 5 mais menos 3, que é o oposto. Sinais iguais eu repito. E 5 mais 3, 8. Ou, você me deve 5 e me deve 3, então você me deve 8. O importante, sempre que tiver um sinal de menos antes, ele está indicando para usar o oposto. E o oposto é aquele número que tem o mesmo módulo, então a gente tem que inverter o sinal dele, ok? Se você nessa escrita aqui já quiser fazer sem parênteses, não tem problema. A única coisa que você não pode fazer quando deixar sem parênteses é escrever algo assim, ó, que não existe, ok?
Daí, nesse caso, você coloca o parênteses, porque os dois sinais aqui, ó, não existem. Agora vamos de multiplicação. Para multiplicação e divisão, a regra diz assim: sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. Pronto. Sinais iguais, ó, positivo. 4 vezes 2, 8. Sinais iguais, positivo. 5 vezes 3, 15. Sinais iguais, positivo. 10 vezes 2, 20. Sinais diferentes, negativo. 3 vezes 2, 6. Então, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Tá bom? Divisão segue a mesma regra, tá? Aqui é uma divisão. Sinais iguais, positivo. 20 divididos por 4, 5. Sinais iguais, positivo. 20 por 4, 5. Sinais diferentes, negativo. 50 por 2, 25. Sinais iguais, positivo. 50 divididos por 2, 20. 25. Agora sim. Vamos aproveitar e praticar fazendo alguns exercícios? Precisa revisar a regra? Vamos revisar então? Se eu tiver um número aqui e vou somar com outro número aqui, se por um acaso eles tiverem sinais iguais, eu repito o sinal. Se eles tiverem sinais diferentes, eu vou subtrair, mas o sinal é do maior módulo, ok? Quando eu tenho uma subtração, esse menos aqui fala para usar o oposto, e aí você recai na regra anterior. Agora, quando eu tenho multiplicação, vou fazer um xizinho para multiplicação aqui. X. Ou a divisão. Se os sinais forem iguais, fica positivo. Se os sinais forem diferentes, negativo. Vamos calcular. Divisão. Na divisão, o que a gente tem que observar? Os sinais. Se eles forem iguais, positivo. Eles são iguais, então positivo. E 10 por 2, 5. Aqui é uma adição. Sinais diferentes. O que eu tenho que fazer? Sinal do maior módulo. Então, menos. E agora eu subtraio. 10 menos 2, 8. E eu posso pensar que eu estou devendo 10 e paguei 2. Então, eu estou devendo 8. Subtração. Subtração fala o quê? Use o oposto. Então, aqui ficaria assim. Mais 10, mais... O oposto de mais 2. De menos 2. Mais 2. Agora, sinais iguais, fica positivo. E 10 com 2, 12. Divisão. Sinais iguais, positivo. E 10 por 2, 5. Divisão. Sinais iguais, positivo. 10 por 2, 5. Divisão. Sinais diferentes, negativo. Opa, aqui ficou parecendo um 0, mas não é 0. 10 divididos por 2 é 5. Agora sim. Divisão, sinais diferentes, negativo. E 10 divididos por 2, 5. Multiplicação, sinais iguais, positivo. E 10 vezes 2, 20. E para encerrar, multiplicação, sinais diferentes, negativo. 10 vezes 2, 20. Agora eu trouxe um probleminha aqui. Diz assim, do piso S2 ao 12º andar, há quantos andares? Bem, para não ter dúvida, eu fiz um desenho aqui de como funciona lá no elevador. Então, eu tenho o piso. S2 está aqui. E quero ir até o 12º andar. Então, do S2 ao 12º. Quantos andares eu vou ter?
Eu vou fazer assim. Pensar na minha reta. Aqui tá o 0. Onde tá o S2? Para baixo do térreo tem 1 e para baixo tem mais 1. Esse aqui seria o andar térreo, né? O nível da rua. Segundo o elevador aqui, eu tenho mais 2 pisos abaixo. Então, esse aqui seria o que nós chamamos de S1 e esse aqui o que nós chamamos de S2. Mas se eu estiver falando da reta numérica mesmo aqui, eu vou chamar esse aqui de -1 e esse aqui de -2, né? Agora, vamos lá. E o 12º andar tá onde? Como ele é para cima, positivo, para a direita. Então, eu vou ter aqui o 0, o 1, não vai caber todos, o 2, o 3, o 4 e vai aqui até o 12. Quantos andares tem? Do 0 até o 12 vai ter, são 12. E aqui eu tenho mais 2. Então, no total, quantos andares são? 14, ok? Próximo passo vai ser estudar os números racionais. Existem os números racionais positivos e negativos. E é isso que nós vamos ver no próximo momento. Bons estudos!